Olha, dores na coluna são capazes de acabar com o dia de qualquer pessoa. As causas podem ser várias, às vezes só mesmo medicação para aliviar esse problema. Outras situações, novos hábitos podem aí ajudar a amenizar e quem sabe resolver essas dores. Para saber mais sobre isso, eu converso agora com o quiropata André Ramos. Seja bem-vindo, André, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. André, causas para dores na coluna, eu imagino que não tem nem como enumerar. São várias. A gente pode dividir os problemas da coluna em dois grandes grupos. As questões patológicas, que são doenças na coluna, que realmente pode ocorrer com questões congênitas, a pessoa nascer com um problema, existem doenças que podem acometer ao longo da vida, mas esse grupo de alterações responde uma pequena parcela. A parcela maior está relacionada ao que você colocou, os hábitos. Então, hábitos. Que bom. Então, né, se a gente souber trabalhar esses hábitos, organizar esses hábitos, a gente pode se vacinar e prevenir essas lesões que causam dor a curto prazo ou até mesmo evitar lesões a longo prazo. Inclusive, André, tem gente já mandando pergunta para o nosso WhatsApp. Vamos ver aqui quem é que colocou. Vamos olhar. Pode colocar na tela. Não sei o nome, mas é Te Amo Princesa. Tenho muita dor nos meus pés. Será que essa dor pode afetar as costas? Tô ligadinha aqui. Beijos, beijos para você também, essa lindeza, a fotinho linda. Pode, excelente pergunta. Vamos responder para a princesa então, né? É isso aí. A parte dos pés, ela pode ser uma avenida. Você pode tanto ter sintomas dos problemas na coluna na parte do pé, ou ter sim algum problema de pisada. Se você pisa mais para dentro ou mais para fora, isso é um diagnóstico fácil de se fazer em casa. Pega o calçado que você usa com regularidade e vê se ele é mais gasto do lado de dentro ou do lado de fora. Isso indica uma pisada alterada. Essa pisada inadequada pode criar compensações, forçando a coluna. Porque a gente acaba equilibrando com o corpo todo, né? Exato. Então aí naquela hora que você pisou errado, alguma coisa deu errado aqui nas costas, então... Sempre há compensações. Vamos falar do salto alto, que deixa as mulheres elegantes, né? Essa parte do salto alto, muito bacana cuidar com excessos. O tamanho do salto é muito importante também. O tempo também que você fica com ele? É uma matemática bem complexa. O tempo, o tamanho. Então não se prive de usar um salto alto, mas deixe aqueles exagerados, né? Acima de 4, 5 dedos, para situações que realmente peçam aquela elegância que um salto promove, mas no dia a dia tenta realmente primar pelo conforto. Tá certo. Só me avisaram aqui que a princesa que mandou a pergunta se chama Vanessa. Um beijo para você, Vanessa. Obrigada pelo carinho. Tem uma pergunta também do nosso WhatsApp de cinegrafista. Cadê? Não vai mostrar, Pop? Olha lá, o WhatsApp. Que maravilha. Qual que é a pergunta? Se o uso de palmilha de silicone ajuda na postura e alivia a dor na coluna. Lucas, o filho da Dona Eni. Dona Eni, um beijo. Ó, mais uma pergunta com essa condição de base, né? Então, a palmilha de silicone, sim, em alguns casos ela pode ajudar bastante. Tem pessoas que não têm a lordose na coluna, que seria essa curvatura que a gente tem aqui atrás na lombar. Então, se a pessoa usar um calçado muito plano, seja um homem ou uma mulher, um calçado muito baixinho, esse impacto, para quem tem essa curvatura reduzida, pode causar dor nas costas. Então, essas palmilhas são indicadas para algumas compensações. São chamadas órteses de correção de postura. Então, dependendo de cada caso, vale usar. Ela vai promover, obviamente, um conforto pela maciez, mas pode organizar. Certo. Tem mais uma perguntinha aqui. Eu sei que a sua área é a quiropraxia, mas tem uma pergunta aqui que vamos ver se ajuda também. A Luana mandou. Meu pai caiu da laje da casa e foi atropelado. Oh, que azar, hein, Luana? Depois disso, nunca mais melhorou. Ele toma injeção todos os dias para amenizar as dores. Será que a acupuntura seria bom para ele? Vamos lá, o meu trabalho é quiropraxia, mas a gente trabalha dentro de uma equipe multidisciplinar que tem fisioterapeutas que trabalham com acupuntura, pilates e tudo. Então é do nosso dia a dia esses casos traumáticos, pessoas que tiveram acidentes antigos, né, já se recuperaram, mas ficaram com a dor crônica. É necessário fazer uma avaliação para ver o que pode ser feito para estabilizar essa coluna. Ele pode ter ficado com uma instabilidade, ele pode ter ficado com uma compensação em alguma vértebra, que é o meu trabalho, corrigir esse alinhamento, passando o susto, né, do trauma, vendo ele se houve uma fratura ou não, fazendo todo o trabalho ortopédico inicial, é bacana procurar a avaliação e ver por que ele está com dor. Não é para ficar com dor. Exatamente. Doer não é comum, a gente tem que pensar nisso sempre. É um alerta, não é comum. É comum, mas não é normal. Exato, né? exato. Muito bom. Agora, André, me diz uma coisa, como é que a gente sabe quando é dor na coluna ou é uma dor muscular? Ela tem algumas características, tá? Quando a gente fala coluna, a gente se refere à parte de vértebras, à parte da medula, mas a parte muscular da coluna também faz parte da coluna. Uma fraqueza muscular. É comum a pessoa sentir que ela começa a ficar com dor depois de um período. Então a pessoa acorda bem,
mas começa a desenvolver as atividades do dia a dia e começa a ter dor. Pode ser uma fraqueza em algum grupo muscular. Uma dor na coluna, uma dor de disco. A pessoa acorda de manhã, ela deveria acordar bem. Por que ela acorda com dor? Provavelmente não é algo muscular, alguma coisa que está sobrecarregando o disco, alguma estrutura. Então, a forma como a dor se expressa, o tempo, se é fazendo movimento, se é em repouso, vai determinar a característica do problema. Se ele é mais da articulação, se ele é uma lesão, se é uma fraqueza muscular. Perfeito. Tem mais um WhatsApp, então bota na tela pra gente aqui. Pessoal mandando pergunta, ó, Lenir Alves, um beijo, querida. Tenho dormência nos 2 braços. Pode ser problema na coluna? Olha, parece grave isso. É grave. Em grande parte tem participação da coluna cervical, que é essa parte superior. É muito difícil pegar alguém hoje que não fique muito tempo com o queixo próximo ao peito, seja em função do celular. Porque, né? Estamos sempre assim, né? O que acontece? Ó, já tem até um nome bonito, chama pescoço digital. Tá? Então a gente fica muito tempo aqui, ou leitura, com alguém que realmente trabalha em escritório fica muito tempo nessa posição. Isso aqui modifica a curvatura da cervical, fazendo compressões em cima das estruturas nervosas que saem aqui dessa região e vão para o braço. Então dormência, formigamento, perda de força, pode ser problema na coluna sim. Então bora olhar, né, Lenir? Porque não dá para ficar com isso aí não. Qual é o motivo que mais leva paciente para você, André? E o que dá para fazer? Qual é a tua dica, né? O pessoal chega lá aos montes se queixando por um motivo específico. Um motivo específico. São pessoas, são pessoas que têm hábitos ruins relacionados à postura. Tá? Então é um campo bem aberto essa parte da postura, mas se a gente fosse enumerar, interessante seria a pessoa se organizar. Primeiro, movimente-se. Não é só se movimentar, mas fazer alguma atividade física que consiga fortalecer a coluna. Uma natação, pilates, são exercícios que trabalham essa estrutura. Então isso amenizaria bastante a procura dessas pessoas que têm problemas relacionados à parte da postura. Né? Uma outra dica interessante do que procuram a gente na clínica e no atendimento seria a parte de armadilhas no dia a dia. É muito comum a pessoa fazer um movimento errado, travei. Sim. Então tem aquela pessoa do socorro, ela não tinha problema de coluna, mas ela foi pegar um objeto de uma forma errada. Ela se curvou para frente sem dobrar os joelhos. Poxa vida, é mais fácil e força menos a coluna se você dobrar os joelhos. Quem tem criança pequena, pega a criança aqui do lado e vai colocar num outro lugar. Sim. Mais uma armadilha. Então tô cheio de mãe e pai lá que se machucam no dia a dia com essas pequenas coisas. Ou seja, se você prestar atenção, tem que pegar direitinho, agachar, não abaixar a coluna, né? Isso acaba danificando. Estresse, tem alguma coisa a ver? Tem. O estresse está muito relacionado com um problema, a gente chama assim, que quando a gente está cansado, remédio para cansaço é descanso. Né? E um descanso feito de forma inadequada gera estresse sobre a coluna e gera estresse emocional. Então a gente pode fazer um gancho com o dormir. Tá? Pessoas que não estão dormindo direito, seja por uma condição de estresse, um estado emocional, depressão, ansiedade, um pânico, tudo isso acaba colocando a pessoa numa parte da vida que ela precisa tratar de forma adequada, mas isso respinga sobre a parte da coluna. Então ela não tendo essas questões, por exemplo, dormir. Interessante você ter um colchão adequado, um travesseiro adequado, buscar a posição correta para dormir. Então, se você deitar de lado para dormir de forma lateral, você consegue um descanso para a coluna. Quem dorme, às vezes, de barriga para baixo, acorda no outro dia sentindo dores no pescoço. A pessoa não descansou. Gera um estresse físico que atrapalha lá na parte do estresse emocional. Perfeito. Tem que cuidar o tempo todo, né? Tem que se monitorar. É isso aí. Obrigada por estar aqui com a gente, André. Obrigado. Até a próxima.